לא שאותנו תיהר מפשענו, שרים אנו שיר אהבה. תיקן את דרכינו, ריפא את נפשנו. Shabbat Shalom, nós somos a congregação Moreste Yeshua daqui de Salvador, Bahia, em mais um serviço da Torá. Hoje estamos no último dia da Parashá, da semana, da Parashá Shemot, nomes que é conhecido como Êxodo, livro de Êxodo, segundo livro da Torá, das Escrituras. E hoje nós estamos estudando a primeira Parashá do livro de Shemot. Começa no capítulo 1, versículo 1, vai até o capítulo 6 e versículo 1. Aí na tela está, de acordo com o rito sefaradi, mas nós, como vocês viram, nós lemos o rito, perdão, aí está o rito Askenazi, mas nós lemos aqui o rito sefaradi, a porção da Brit Hadashah, o Novo Testamento, está aí. Hoje são 25 de Tevet. Vou chamar aqui o nosso irmão Lorisvaldo, e vai trazer para nós uma reflexão sobre a Parashá Shemot. Adonai, em nome de Yeshua, toma teu filho em tuas mãos, Senhor, usa com sabedoria, que ele seja tua boca no nosso meio, que ele seja o teu profeta nesse lugar, trazendo a tua instrução. O desejo do nosso coração é aprender para que possamos praticar. Esse é o objetivo, não é só conhecer, mas conhecer para poder aplicar, viver de um modo mais justo nesse mundo. Ajuda-nos nessa tarefa, que possamos sair daqui melhor do que chegamos. Use Lorisvaldo como instrumento teu, para que possamos ser edificados. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Obrigado, Rosh. Shabbat Shalom a todos vocês, meus amados, que estão aqui conosco hoje, presencial, e você que nos assiste de casa. Ok. Hoje temos uma parashá muito edificante, uma parashá que tem inúmeros pontos aí a se tratar. Eu fiquei até meio perdido, porque eu disse, eu tenho um tempo limitado, a gente tem aqui 40 minutos para poder fazer, então você tenta adequar, você tenta pegar aquilo. Enquanto você vai estudando, tanta coisa vai surgindo, aquilo que para você é novo. Para você, meu irmão, talvez não, talvez você já tenha conhecimento, mas muita coisa nova surge durante a leitura, durante a meditação. Você não apenas lê por cima, você lê e faz igual o boi, quando vai lá, ele come o capim, depois deita e vai remoendo tudo. Você lê a Torá e você depois senta, onde você vai, você fica pensando a respeito daquilo, e meditando e tentando entender, porque tem coisas ali que realmente a gente só vai ter compreensão completa no grande dia, quando tudo for restaurado e o homem for pleno novamente. Aí teremos entendimento completo. Mas eu separei algumas coisas para a gente dar uma analisada. Fiz um pequeno resumo. A Parashá é muito rica. Fiquei feliz em ter a oportunidade de, mais uma vez, ministrar a respeito dela. Eu falei ano retrasado, se eu não me engano, sobre essa Parashá. Peguei outros pontos, mas coisas novas foram surgindo e eu trouxe para vocês. Acompanhe comigo aí um resumo rápido do que aconteceu nessa Parashá. Ela inicia citando os nomes dos filhos de Jacó e suas gerações. Por isso, o nome Shemot. Apesar de, na nossa Bíblia, na Bíblia cristã, está lá como Êxodo, porque se refere à saída do povo do Egito, mas toda a Parashá se inicia com algo referente aos primeiros versículos. E aqui tem os nomes dos filhos de Jacó e suas gerações. Logo em seguida temos o novo faraó que começa a governar o Egito e que não se lembra dos feitos de Yosef e que se torna mal para com o povo de Israel. Temos também duas parteiras judias, Shifrá e Puá, que se negam a cumprir o plano de Faraó. Eu não vou tratar a respeito disso, mas é um ponto positivo a ser analisado de forma rápida. Elas receberam um decreto do Faraó ordenando que matassem os filhos dos judeus quando nascessem os homens, deixassem apenas as meninas, mas elas preferiram obedecer ao que Adonai determinou. Quando a lei humana
vai de encontro à lei de Adonai, você tem que priorizar aquilo que Adonai determinou, para que você seja justo diante dele. Quinto ponto, nasce Moshe, que é lançado por sua mãe nas águas do rio Nilo para que sua vida fosse poupada. A gente vai falar a respeito disso, né? Para poupar a vida do filho, jogou o filho no rio. A gente vai analisar um pouquinho a fundo essa questão mais à frente. Moshe, depois de adulto, já acaba matando um egípcio em um episódio onde esse golpeava um judeu de forma covarde. Ele mata o egípcio e depois acaba tendo que fugir. Ele fugiu aqui para Midian e acaba conhecendo Jetro, ou Itro, o seu sogro, casa com a filha dele. Nós vemos episódios da vida de Moshe sendo passados aqui de forma muito rápida. Você não tem uma riqueza de detalhes da parte de quando ele era criança até chegar à parte adulta e quando ele foge. Você vê em pequenos versículos, em poucos versículos, é explicado. Temos aqui, Deus se revela a Moshe através do fogo na sarça, e lhe incumbe da missão de ser o resgatador do povo, o libertador do povo, o Messias para aquele povo daquela geração. Moshe acompanha sua família e segue para o Egito a fim de salvar o seu povo. Ele pega mulher e filhos, tem um episódio no meio do caminho ali onde o anjo de Adonai aparece a eles e intenta matá-lo. Como é isso? Eu não sei. Como acontece, eu não sei. Eu sei que a própria mulher de Moshe entendeu aquele intento e na mesma hora fez a circuncisão do seu filho. O que eu entendo com isso? Eles tinham um casamento onde Moshe provavelmente era circuncidado, ele nasceu no povo judeu, cresceu até uma certa fase da sua infância com seus pais, ele tinha conhecimento da lei de Adonai, conforme deveria ser feita a circuncisão ao 8º dia, não fez provavelmente porque a sua família, a sua esposa, de outra tradição, de um outro povo, não aceitou, mas chegou no momento da missão dele, ele como servo ali, líder, alguém que ia liderar, que deveria estar com a vida totalmente íntegra, Adonai cobrou dele. E, nesse momento, o anjo do Senhor o mataria se a mulher não fizesse isso. O porquê, não tenho como entender. Como eles sabiam que ia matar, não sei, não tenho como entender. Eu sei que ela sentiu e soube. Provavelmente houve uma conversa, houve um diálogo ali, ou a própria intenção, o poder ali do anjo de Adonai ali já deu a entender o que seria feito. E ela fez a circuncisão do seu filho. Temos aí, para finalizar, após o primeiro contato de Moshe com Faraó, ele impõe intensamente ali um castigo, crueldade ao povo judeu. Depois que ele chega com seu irmão e fala com Faraó a primeira vez, Faraó vai lá e diz, se o povo está com tempo querendo sair para passear, para ir no deserto ali sacrificar o seu Deus, eu vou apertar um pouquinho mais. E aí o povo sofreu um pouquinho depois disso e se indignou também com Moshe. Esse é um pequeno resumo para aqueles que não leram a Paraxá. O importante é que você leia. Você só vai entender, só vai pegar pequenos detalhes, aquilo que Adonai tem para a sua vida, quando você cria o hábito de ler, não apenas ouvir a ministração de quem vem aqui à frente para poder passar para vocês. Eu quero fazer uma pequena pergunta. Antes de iniciar a Paraxá em si, o estudo, eu quero lhe fazer uma pergunta, porque eu fiquei refletindo sobre isso, algo que Nel falou, né, de já nosso irmão, um grande abraço para ele que está lá em São Paulo agora nos acompanhando. Ele falou na última ministração dele, na semana retrasada. E eu fiquei pensando, e realmente é interessante. Por que o povo de Israel resolveu ficar no Egito? Adonai preparou o Egito para o povo de Israel viver lá? Ou ele determinou para o patriarca Abraham um local para onde ele deveria ir? Eu sei, teve um momento onde Adonai proveu que Yosef fosse parar no Egito e que toda a vida fosse preservada através do que Yosef fez ali. Mas o povo foi, gostou do Egito, foi bem tratado no Egito e resolveu ficar no Egito, e a promessa de ir para a terra onde o patriarca foi determinado e ficou no esquecimento, até que o cerco se fechou, apareceu um rei, um faraó, que não conhecia os feitos de Jacó, e apertou o povo, e o povo clamou, e aí o povo pediu por um libertador, e Adonai proveu para que tudo voltasse ao seu plano inicial. Mas é interessante, né? Quando você tem a promessa de Adonai para a sua vida em algo, mas no meio do caminho algo
acontece que lhe deixa num estado satisfatório, confortável, você se mantém naquilo e esquece do que Adonai determinou para a sua vida. Mas isso não fica impune, você acaba pagando um preço por isso, para que você venha e ande nos plumes novamente, pegue o caminho correto novamente. Reflita sobre isso, não vou tratar a respeito disso nessa paraxá, pode ser até um estudo de quarta-feira, a gente vem e aborde isso mais profundamente, mas é apenas para você meditar durante a semana, durante o dia. O Shabat é longo, e durante todo o Shabat temos que meditar na palavra de Adonai. Pense a respeito disso. Eu vou ler com vocês, já coloquei na tela para facilitar, mas acompanhe na sua Bíblia, pega a sua Bíblia, olhe a versão como é que está, acompanhe tudo que a gente vai ler aqui, para ver se não tem nenhuma palavra fora do lugar, que dê a entender de forma errada. Eu vou ler com você o capítulo 1, versículo 15 e 16, que diz o seguinte: E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, e disse: Quando ajudardes a dar à luz as hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. Aqui foi o primeiro momento onde ele decreta isso para essas duas parteiras. Por que ele fez isso? Quando você lê, você vê que foi um intento de deixar o povo judeu mais fraco. Se tem menos homem, o povo se enfraquece. Os homens eram a força do exército, de trabalhar, a força realmente era os homens. Então mata os homens, faz com que eles diminuam, fiquem mais fracos para não serem mais numerosos. O primeiro intento dele em matar os homens é por causa disso. Então ele decreta isso, as parteiras não obedecem, fazem aquilo que é determinado por Adonai e são abençoadas, e o povo prospera e cresce ainda mais. Só que tem um segundo momento onde ele determina, no versículo 22, leia comigo. Então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo, olhe que eu dei uma sublinhada aí nessa parte, para que a gente se atente a isso, porque eu nunca tinha me atentado a esse ponto. Então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo, a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Dessa vez eu coloquei lá embaixo, o decreto do faraó foi para todo o povo, inclusive o povo egípcio. Ele não determina aqui ao povo judeu, ele determina a todo o povo. Aí você pega e começa a imaginar, rapaz, o povo egípcio estava com um rancor, um ódio tão grande no coração, a ponto do decreto para que não houvesse mais crianças do sexo masculino, crianças pequenas, que todos, em todo o Egito, inclusive do próprio povo, fossem lançados, fossem mortos. Mas o porquê isso? Para enfraquecer o povo judeu? Nesse momento não, porque eles também seriam enfraquecidos. Aí vem uma questão. Vou ler o capítulo 2, 3, para a gente analisar o porquê Faraó determinou a morte tanto de filhos homens, tanto dos egípcios, quanto do povo judeu. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. Aqui, a mãe de Moisés, depois de 3 meses com seu filho, ela lança o menino no rio. E eu coloquei um comentário embaixo. Vários acontecimentos da vida de Moshe e dos patriarcas se reproduziram na vida de Yeshua também. Pode observar que a história do povo judeu, até chegar em Yeshua, começou a ser retratada na vida de Yeshua de forma profética. Vemos situações que ocorreram com Yosef, por isso que Yeshua é o Mashiach ben Yosef, o Mashiach filho de José. Você vê o povo judeu passando 40 anos no deserto e Yeshua sendo tentado 40 dias no deserto. Você vê Yaakov no deserto, lutando e brigando ali, que a gente sabe que não foi uma luta física, ali ele sofreu uma tentação no deserto. Você vê que Yeshua, nos 40 dias, ele foi tentado, não foi algo físico, foi algo no campo das ideias, ele foi tentado novamente. Eu sei que muitos não vão acreditar que Yaakov, em Peniel, ele ali foi tentado, ele acha que brigou com
Deus com o anjo do Senhor, mas você tem que entender que naquela época, para aquele povo, um ser celestial só vinha então da parte de Adonai. Ele viu um ser celestial com quem ele teve uma troca de informações ali, uma luta não física, apesar que no final ele foi tocado de forma física para poder deixar essa pessoa aí, mas ali, no meu entendimento, ele foi tentado ao quê? A desistir, a retornar, porque o seu irmão o aguardava e ele tinha medo que o seu irmão o matasse. Se ele desiste e retorna, será que o plano de Adonai não regredia também? Eu enxergo ali e vendo o que aconteceu com Yeshua, eu vejo que ele foi tentado ali. Tanto que ele não frisa em momento nenhum mais na sua trajetória como Peniel tendo sido algo que mudou a vida dele. Ele vê e faz um altar para Adonai em outra cidade, em Betel, casa de Adonai ali, mas em Peniel ele não ergue, apesar do encontro que ele teve com o ser celestial naquele momento. Então, vários pontos da vida dos patriarcas, e principalmente de Moshe, aconteceram com Yeshua. Moshe sofreu aqui o risco de ser morto, porque havia uma determinação por parte do faraó de que os homens fossem mortos. E Yeshua, na sua época, também passou por isso. E o anjo avisou para que José e Maria fossem para o Egito, fugindo do decreto de Herodes. Vários pontos foram dessa forma. Aí você vê, Yeshua, quando nasceu, houve sinais nos céus. A criação deu sinais de que o Machia estava nascendo. Pessoas vieram de longe através desses sinais, pessoas que conheciam e entendiam, eram astrólogos, eram reis, sábios, entendiam e vieram até o local, porque eles sabiam da profecia. Os sábios da antiguidade, eles dizem, os rabinos, que Moisés, na época de Moisés, houve um sinal também, e que o Machia, que o Messias, o resgatador do povo de Israel, estava para nascer. O primeiro momento que ele ordena que matem os meninos era para enfraquecer o povo. Mas depois desses sinais de que o Messias, que o resgatador do povo viria, ele fica perdido e diz, pronto, menino nenhum mais pode ficar vivo, mata todo mundo. Isso é o que os sábios ensinam e eu creio dessa forma. Não tem o porquê ele querer enfraquecer o povo judeu, matando até o próprio povo. Ele não queria que de forma alguma nascesse, naquela época, o libertador do povo de Israel. Temos que lembrar que o rei do Egito, ele tinha magos, ele tinha pessoas ali que mexiam com magia, que mostravam poderes, que sabiam ler sinais. Então, a profecia existia, o sinal provavelmente apareceu novamente, assim como aconteceu com Yeshua, e ele, na tentativa de eliminar essa possibilidade, ele mandou que todo o povo, e o povo obedeceu com rancor, com ódio no coração, eliminou seu próprio filho na tentativa de que não houvesse chance do libertador nascer. Assim os sábios ensinam e eu creio, eu vejo lógica, eu vejo que realmente condiz com toda a situação que ocorreu ali. E um outro ponto para a gente meditar. Você que é pai, você que é mãe hoje, e sabe o sentimento que você tem, nutre por uma criança, pelo seu filho, o amor que você tem. Hoje eu sou pai, hoje eu entendo isso, eu sei o quanto Adonai nos enche de amor e de carinho por essas pessoazinhas pequenininhas que dependem da gente, que crescem. É um amor tão grande que só quem é pai nota e sabe disso. Agora, se coloque no lugar dos pais de Moshe. Possibilidade de morte, ele já está grandinho, não tem mais como esconder. O que você faria para salvar ele? Você fugiria para o deserto, ia para algum lugar? Ou faria o que ela fez? Ah, não, vou salvar meu filho para não morrer, eu vou fazer como? Vou jogar no rio. Tá certo? Você faria isso? Você jogaria o seu filho no rio? Houve alguma determinação da parte de Adonai que jogasse no rio para salvar, para poupar a vida dele? Lembrando que o rio Nilo não era um rio tranquilo, não. Até hoje existem partes ali com muito jacaré, crocodilo, né? Eu acho que lá tem a diferença de jacaré, crocodilo. Para mim é tudo réptil e para mim dá no mesmo. Mas o rio é perigoso. Tem a sua parte muito perigosa. O que eu vejo ali, eu vejo um plano da mãe para salvar o filho. Ela não jogou de qualquer forma, além de revestir, ela soltou num local que era tranquilo, aonde possivelmente ela avistou a filha de Faraó. O povo, a filha de Faraó não tinha filhos, provavelmente o povo sabia desse desejo que ela tinha por ter um filho, esperou o dia, soltou
Por que eu digo isso? Porque a irmã de Moisés foi escondidinha por trás do junco, seguindo o cestozinho para ver se a mulher ia. Na hora que elas acharam o cesto, que olhou a criança, a irmã de Moisés aparece na mesma hora, do nada, aparece, não, você quer que eu arranje alguém para amamentar? Eu consigo, eu chamo a hebreia para amamentar. E conveniente, não é? Você acha que não foi planejado? Você acha que eles, inteligentes, pensando no bem-estar no filho, não planejou que isso ocorresse para que a vida dele fosse poupada? Uma criança, a filha de Faraó, carente, desejando ter um filho. Eu penso dessa forma, eu vejo dessa forma. Ela não lançou ao ermo, tanto que a irmã de Moisés seguiu. E ali, toda vez eu falo isso, eu sei que já está clichê, mas ali surgiu o primeiro Bolsa Família, que o nosso governo foi lá e adaptou para uso hoje, onde a filha de Faraó pagou a própria mãe de Moisés para cuidar do filho. É interessante, né? Ela pagou e ela teve o benefício de criar e de cuidar do seu filho. Aí eu pergunto, quanto tempo ela ficou com Moisés? Quanto tempo ela criou e ficou com Moisés? Antes disso, eu vou ler o texto com vocês de Mateus 2, 13 a 16, para voltar aqui ao ponto em que Yeshua tem essa semelhança com Moshe. E tendo ele se retirado, eis que o anjo de Elohim apareceu a José em sonhos, dizendo, levanta-te, toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. Aqui é o texto que mostra essa semelhança, aonde queriam matar Yeshua também quando criança, por causa dos sinais de que o libertador viria. Capítulo 2, versículo 10, voltando à idade de Moisés. E quando o menino já era grande, aqui não cita a idade, não diz como, só diz que o menino já era grande, ela o trouxe a filha de Faraó, o qual o adotou, e chamou-lhe Moisés, e disse, porque das águas o tenho tirado. Aí o filho pergunta aqui, quantos anos tinha quando foi entregue a filha de Faraó? Ninguém sabe, não tem como saber, não está registrado. Mas eu posso fazer algumas suposições, já que os rabinos fizeram, eu também posso, porque nos escritos rabínicos, eles dizem que por 2 anos, Moshe foi criado pela sua mãe, 24 meses, é o que está lá, os rabinos antigos determinando uma faixa de idade mais ou menos. Eu discordo, infelizmente eu discordo deles, porque eu fui procurar de forma histórica, como era a amamentação daquele povo naquela época, e eu achei um historiador, está aqui embaixo o nome dele, e de quando foi, e ele diz o seguinte, os egípcios, babilônios e hebreus tinham como tradição amamentarem seus filhos por 3 anos, enquanto as escravas eram alugadas por gregos, romanos, ricos, como amas de leite. Ou seja, de forma, a tradição tanto de egípcio, como babilônico, como judeu, no mínimo eram 3 anos de amamentação. Então, esses 2 anos onde ele ficou com a mãe e o pai, eu acredito que foi um tempo um pouco mais longo. E por que eu acredito isso? Por causa de alguns dados de psicólogos. Eu vou colocar na tela para vocês, um momentinho. Alguns psicólogos, eles trabalham com crianças e eles determinam. E já é comprovado, a parte da infância da criança até os 5 anos de idade é determinante para o que ela vai se tornar no futuro. Para moldar o caráter, para alinhar o raciocínio, o modo dele, do que ele vai ser. Então eu acredito que Moisés passou aí no mínimo esses 3 anos, talvez um pouco mais. Eu chutava aí em torno de quase 5 anos, porque ele já era grande quando foi levado. Por que eu digo isso? Porque se existia um decreto onde não poderia ter crianças meninos ali, numa certa faixa de idade, porque poderia ser o Messias, teria que se esperar um tempo onde isso se fosse esquecido, para que Moisés pudesse retornar e morar no ninho de cobra lá no Egito, bem no palácio da onde surgiu o decreto. E ele teria que ter a sua idade meio que disfarçada ali, e o pessoal não poderia mais lembrar disso. Então não foi algo recente, já que esse decreto perdurou por um certo tempo, ele já foi entregue já grandinho.
Ele já teve tempo de ser ensinado, de ser conduzido pelos seus pais nos preceitos de quem é Adonai. E hoje eu tenho um filho com 6 anos de idade, e desde pequenininho que ele aprendeu a falar, aprendeu a recitar o Shema, aprendeu que Adonai é um, ele ora a Adonai todos os dias. Eu digo a vocês, realmente o que a Torá manda, o que está lá em Provérbios, a gente vai ler, que manda que você ensine o seu filho o caminho, é poderoso. Quando você gasta tempo, não faz algo superficial, mas transmite para ele o ensinamento da forma correta, ele cresce de uma forma a ser uma pessoa melhor, uma pessoa diferente. Eu creio dessa forma, eu sigo dessa forma. Aqui, Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Provérbios 22:6. Eu creio que isso aqui é verdade, e eu vejo isso na vida de Moshe. E hoje eu vejo meu filho crescendo de uma forma diferente. Quando eu comparo com os sobrinhos, com amigos, filhos dos amigos, eu vejo a forma que ele age, a forma que ele entende as coisas. Hoje ele tem um entendimento sobre morte, sobre Adonai, sobre o mundo vindouro, sobre tudo. É curioso, pergunta. Ele gosta de ouvir as histórias, ele gosta que a gente conte as histórias. E você, como pai, tem que gastar tempo com o seu filho. Eu acredito que os pais de Moshe gastaram tempo com ele. Por isso que mesmo depois que ele foi parar no palácio, foi criado no palácio, instruído em tudo que é sabedoria ali dos egípcios, para construção, para tudo. Ele era um homem muito sábio. Ele nunca deixou as suas raízes. Ele nunca abandonou o seu povo. E ele se tornou o libertador. Porque os primeiros anos de vida dele foram primordiais para isso acontecer. Se ela não tivesse feito dessa forma, levado para o palácio, criados desde o pequeno como um egípcio, com mentalidade, sem conhecimento, será que Moisés teria se tornado? Você acha que Moisés teria se tornado? Chegaria ali do nada e enfiaria na cabeça dele ali tudo o conhecimento, tudo que ele precisaria, moldaria ali, transformaria o caráter, o jeito dele para poder ele se tornar um libertador? Foi desde os mínimos detalhes, tudo planejado para que ele fosse o homem que foi, como a Torá diz, o homem mais manso, ali, mais tranquilo, mais sábio ali sobre a terra, naquele momento. Eu coloquei aqui para vocês podem pesquisar em casa, isso daí você vai encontrar informações no site da aquela entidade das Nações Unidas para Crianças, Unicef, né? Unicef, eu li, eles também contam dessa forma, até os 5 anos de idade, é muito importante que a criança seja ensinada de forma correta. Aqui tem os dados aqui de quem fez esse estudo, e diz aqui, ó, só nos primeiros 12 meses de vida o homem aprende metade, ou seja, 50% de tudo que irá absorver em toda a sua vida. Estranho, né? Mas aqui é um pesquisador informando, o momento ali, o primeiro ano de vida, onde o cérebro está desenvolvendo, ele capta tanta coisa, ou você mostra o caminho correto para que ele aprenda e vá moldando ali, que aquele é o caminho correto, ou se você ensina errado, ele vai por aquele caminho também. O primeiro ano de vida é primordial, ele presta atenção em tudo, aprende a falar, aprende a dar risada, aprende com seus gestos, e ele diz que 50% de tudo que ele irá absorver para toda a sua vida está ali nos primeiros 12 meses. O segundo ano ele obtém mais 25% de todo o conhecimento que guardará ao longo dos anos. Assim, pode-se dizer que o maior peso dos atributos do agir e pensar de uma pessoa encontra-se no desenvolvimento da criança. Durante essas fases do desenvolvimento infantil, consolida-se atitudes como o modo de sentar e até mesmo a maneira que a pessoa segue a sua linha de raciocínio para tomar decisões em sua vida. O que você ensina, o que você faz com seu filho vai determinar se ele vai ser um bom aluno, vai determinar como ele vai pensar, raciocinar no futuro. Isso é interessante porque desde pequenininho que eu gosto de jogo de montar. Eu acho que criança tem que ser tratado como criança. Você tem que pegar seu filho, sentar com ele pequenininho e mostrar a ele. Monte assim, ó, pega as pecinhas, quadrado com quadrado, círculo. E eu fazia. Ele com meses e eu sentava com ele e fazia o desenhozinho aqui, ó, encaixa aqui. E fui treinando. Ele com 1 ano, ele já montava 1 ano e 2 meses, montava esses brinquedinhos tudo sozinho. Ele mostrava ele olhava a peça, olhava para outro lugar e encaixava.
é poderoso. Se você gasta tempo, se você faz o que é correto, ensina coisas boas ao seu filho, ele capta de forma muito rápida. E aquilo dali segue ele para a vida toda. A forma de pensar, de raciocinar, segue ele para a vida toda. Se você é preguiçoso e não ensina o seu filho, deixa ele aprender com o celular, com a televisão, ele vai perder uma boa parte da sua infância, do que ele deveria aprender de correto para guardar para a sua vida de estudo. Depois seu filho pode ter dificuldade nos estudos e você não sabe o porquê. Porque você não deu tempo a ele, não ensinou quando deveria ensinar a forma correta de agir, como pensar, como seguir aquele caminho. E eles finalizam o estudo, eu não coloquei todo, depois vocês podem ler, porque eu coloquei aqui embaixo aonde esse estudo está, lá no site da Telavita, e vários outros na Unicef, você vai encontrar informações a respeito disso. A importância da educação até os 5 anos de idade, que vai determinar o futuro da criança. Ele diz assim, a má índole ou desvio de caráter ocorrem na ausência de bons exemplos, de uma educação com regras e a participação ativa dos pais. Isso é importante, participação ativa dos pais. Regras, ensino de bons costumes. Independente de você ter que trabalhar e seu filho viver na creche, o tempo que ele passa com você, você tem que mostrar para ele coisas boas, ensinar, gastar tempo com seu filho. Eu falo isso hoje aqui como pai, por ver o meu filho, o caminho que ele tem crescido. Ele questiona tudo, ele pergunta cada coisa, que tem hora que eu tenho que bolar como explicar para uma criança algo tão complexo sobre aquilo. Ele já tem um entendimento de morte diferente do que eu tinha quando era adolescente, já jovenzinho. Ele já entende, ele já crê fielmente de que iremos ressuscitar, mesmo aqueles que morreram. Não é momento de tristeza, porque iremos todos ressuscitar. Iremos reinar com o Mashiach, com Adonai no Olam Rabá. Ele crê e ele ora todos os dias, antes de dormir, ele ora pedindo que Adonai nos livre desse mal, dessa doença que se abate sobre a nação. Ele ora pedindo pelas outras pessoas, ajuda Adonai as pessoas dos outros países também, não deixa que elas morram. Ele tem esse entendimento, isso no coração, de orar pelas outras pessoas. Ensine o seu filho. Eu falo isso por causa de Moisés. Tudo que Moisés se tornou, eu digo a vocês sem sombra de dúvida, foi por causa do tempo que ele passou com a sua família. Por causa de tudo que lhe foi ensinado naqueles primeiros anos de vida que ele passou com sua família. Ele foi entregue para ser criado no palácio lá com Faraó, com a filha de Faraó, mas o que ele aprendeu na infância ele não abandonou. Iremos ver o episódio mais à frente, porque a vida dele é retratada de forma muito rápida, onde ele sai do palácio indo ao seu povo e vê o egípcio maltratando um judeu e ele mata. Por esse texto daí você tira que Moisés nunca abandonou o seu povo. Você pode dizer, ele só saiu do palácio para ver o povo depois de grande. Não. Se você ler o texto direitinho, você vê que ali ele apenas estava saindo naquele dia. E fala que ele já era grande, já era adulto. Mas nada determina ali que ele ficou trancado lá a vida toda e esqueceu do seu povo, não. Não, eu creio que ele sempre visitava tanto seu pai como seus irmãos. Você tem como provar? Tenho. Quando ele fugiu, ele não falou com a família, não fala nada disso, ele apenas fugiu para Midian. Quando ele foi e teve um encontro com Adonai na sarça, e Adonai determinou que ele viesse, ele, Senhor, eu tenho uma língua pesada e não sei falar, ele, ficou chateado com Moisés, mas vou colocar seu irmão Arão. Ele não conhecia o irmão dele? Claro, conhecia, o irmão foi avisado, ele veio ao encontro de Moisés, eles se encontraram e se abraçaram, foi um reencontro, não foi um encontro pela primeira vez, ele tinha contato, apesar de morar no palácio lá, junto com o faraó, ele tinha contato constante com sua família, ele não deixou de ser judeu, até porque provavelmente no meio dos egípcios nunca deixaram ele esquecer de que ele era judeu. O povo tinha essa questão, essa questão de bullying não é algo novo, não surgiu agora não, sempre existiu. Eu acredito que Moisés sofreu bullying ali enquanto era criado pela filha do faraó, não sendo egípcio, já que eles tinham esse repúdio grande pelo povo judeu. E esse ponto eu encerro aqui a respeito da criação do seu filho, lembrando, gaste tempo com seu filho. Você que ainda não é pai,
trace e planeje, quando seu filho nascer, vou criar ele dessa forma, vou brincar, vou gastar tempo com ele, eu quero que ele se pareça comigo e não com outra pessoa na rua, eu quero que ele siga os meus passos, se eu estou consertando alguma coisa lá, ele vem e eu digo, toma aqui essa chave, vá apertando aquilo lá, perto de cá. Gaste tempo com seu filho, ensine jogos educativos, não deixe ele ser criado apenas na frente da influência da televisão, do celular. Faça ele fazer atividade e envolva o seu filho. E eu lembro do meu irmão Neldijan, que está nos assistindo agora, que ele planejou isso desde quando Noah ainda estava no ventre da mãe. Vou ensinar a Torá para o meu filho. Eita, quando meu filho vier, vou ensinar. E ele gasta. Eu vejo, eu acompanho ele gasta tempo com Noah, ele brinca com Noah, e ele tem uma sabedoria muito grande na Torá, e ele vai passar esse ensinamento para o filho dele, porque a intenção do nosso coração tem que ser essa, criar nosso filho para se tornarem pessoas melhores do que somos. Minha oração para meu filho sempre foi essa: Senhor, dá sabedoria, que ele cresça e se torne uma criança um homem muito mais inteligente do que o pai, muito mais sábio, mais calmo, que se torne uma pessoa melhor, um servo melhor a ti, que ele faça a diferença nessa terra, que ele seja um homem de Adonai, um servo de Adonai. Deixa eu correr porque o tempo voou. Tem algumas coisas ainda para a gente tratar e eu estou praticamente na metade. Um ponto importante que não tem como ser deixado de lado. Eu falei já a respeito disso aqui, a gente falou outras vezes, mas eu fico emocionado toda vez que eu leio essa passagem, onde lá no capítulo 3, 14 e 15, diz assim: E disse Elohim a Moisés, eu sou o que serei. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. E Elohim disse a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, Yud, Re, Vav, Re, Elohim de vossos pais, Elohim de Abraão, Elohim de Isaac, Elohim de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração a geração. Um ponto. Erie, Axé, Erie. Eu sou o que serei. Mal traduzido. Algumas traduções bíblicas botam eu sou o que sou. Mal traduzido. O verbo está no futuro. Não tem ele no presente. Eu serei. Eu deixei assim, da forma que eu peguei em outra Bíblia, para você poder analisar. A tradução é eu serei o que serei. Isso tem algo profundo por trás. Erie, Axé, Erie. Eu coloquei aqui na tela para você poder acompanhar comigo. Não tem como eu sou o que serei, porque é Erie e logo após tem Erie novamente. Não existe o verbo no tempo presente, só no futuro e até no passado, não é? O verbo ser, mas no presente não tem no hebraico. Eu sei que é complicado, mas é assim, não posso fazer nada. E eu serei o que serei. Tem algo no próprio Midrash fabuloso a respeito disso. Eu coloquei na tela para você ler comigo. O Midrash diz assim: eu não sou chamado por nenhum nome permanente. O meu nome varia de acordo com o modo em que minhas ações são percebidas pelo homem. O Eterno explicou: quando eu exerço o juízo e os livros do mal, sou chamado de Sevaot. Quando suspendo o castigo de um pecador, sou Shaddai. Quando eu sou misericordioso, apresento-me como Yud, Rei, Vav, Rei. O nome Erie, Asher, Erie significa que da mesma forma que eu estou com eles nesse exílio, assim estarei com eles no futuro. Eu serei aquilo que vocês necessitam. Aquilo que vocês precisam daquele que batalhe com vocês, daquele que cure, eu me torno aquilo que vocês necessitam. Eu sou, esses são meus atributos, nenhum nome em si pode conter a grandeza de Adonai, por isso que ele tem vários, por isso que ele é conhecido de várias formas. Até o Yud, Re, Vav, Re, que a gente vai ver aqui, ele não tem apenas um significado, ele não está preso a algo simples, é muito grandioso. O Eterno é grandioso demais, meu amado irmão. Não tem como você conter e simplificar e falar a respeito dele apenas em uma palavra, em uma frase não tem como, quanto mais em uma palavra apenas. Ele é grandioso e o Midrash está corretíssimo com relação a isso. Eu coloquei algumas informações aqui a respeito da
raiz da palavra Rie, que é Hayá, Rei, Yud, Rei, que significa ser, estar, existir, fazer, ter, fazer-se, chegar a ser, converter-se, retornar-se. Aqui é a raiz da palavra Rie. Aí você vai para a raiz do nome do Yud, Re, Vav, Re, o nome que o Eterno se apresenta a Moshe. E a raiz é Havá, Re, Vav, Re, que significa ser, estar, existir. Só que o nome de Adonai, Yud, Re, Vav, Re, ele está relacionado com esses dois verbos, tanto Hayá quanto Havá. Ele é muito mais profundo e você não tem como contê-lo apenas em um único ponto. Ele é aquele que era, isso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de ser. Adonai é muito grande, é muito profundo. Até no nome que ele se apresenta é algo profundo. Tem algo que eu quero ler com vocês. Talvez eu acho que eu não coloquei nos slides, mas é bom frisar. É um ponto importante. Está nessa própria leitura que a gente fez aí, 3, do 14 ao 15. Eu li a minha vida toda de forma errada esse versículo, esse capítulo. Por que eu digo que eu li de forma errada? Porque no capítulo 15, ele diz assim, 14, diz assim, Adonai disse a Moshe, aí ele fala o tetragrama aqui, cadê? É isso mesmo. A partir do 14, Deus disse a Moshe, Rie Asher Rie enviou-me a vocês. Além disso, Deus disse a Moisés, diga isto ao povo de Israel. Aí ele vai, o tetragrama, Yud Re Vav Re, o Deus de seus pais, o Deus de Abraham, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Este é o meu nome para sempre. Desejo ser lembrado dessa forma geração após geração. Como é que eu lia esse versículo? A vida toda eu lia e dizia, pronto, Adonai quer ser lembrado assim, o Deus de Abraham, Isaac e Jacó. Quem mais já leu dessa forma? Eu li, ano retrasado foi que eu li da forma correta. Se você ler da forma correta, irmão, da mesma forma que Gênesis, e quando ele diz façamos, eu li a vida toda da forma errada. Esse ano que eu descobri a forma correta, para mim foi algo maravilhoso entender que ali ele está conversando com a sua criação, não com outros seres. Ele está conversando com a água e com a terra, da onde o homem foi feito, o barro, a lama, da mesma forma que ele conversou antes. Às vezes a gente lê, o texto está ali claro, mas a gente está cego por uma ideologia que a gente já aprendeu daquela forma, a gente não enxerga. Quando você começa a tirar isso, você entende. Aí eu li e vi lá, como é que Adonai quer ser lembrado? Yud, Re, Vav, Re. Qual a pronúncia? Dizem que se perdeu. Eu chamo o Yud, Re, Vav, Re de uma forma, da forma que eu acho que é correta, da forma que eu acho que é mais próxima do original. No final, se os irmãos quiserem, podem até me perguntar como é. Eu não quero polemizar, falar na internet aqui, alguns irmãos vão discordar, mas eu tenho a minha forma de falar. E eu digo a vocês, Yarro já é garantido. O finalzinho é que você vai determinar. Eu creio que, conforme os escritos de historiadores que ouviram a pronúncia de 4 vogais, quando o nome do Eterno era pronunciado no templo, não tem como ser Yahweh, como eu cria antes e como alguns irmãos falam. Mas tem uma outra vogal aí que finaliza o nome do Eterno. Yahweh é garantido. Você vê pelo nome dos profetas, o nome dos profetas que leva parte do nome do Eterno. Você vê que Aleluia, louvem a Yahu. Agora o final, não sei, existe a pronúncia, é pecado falar o nome do Eterno. Se é pecado, é invenção do homem. E a gente vai ver no final. Se der tempo, eu coloquei de forma bem rápida aqui, quando surgiu esse mito de não se falar o nome do Eterno. Eu sei que hoje muitos não falam, por questão de não saber se realmente a pronúncia é aquela. Não sei se a pronúncia é essa, então eu falo outro nome. Mesmo que a pronúncia não seja idêntica ao que eu estou falando, o meu desejo é acertar aquilo pelo qual ele disse que gostaria de ser lembrado. E não é como o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele disse que ele gostaria de ser lembrado e é um memorial para todo sempre. O nome dele é Yud, Re, Vav, Re,
e aí você vê depois como você vai completar. Se você quiser, me pergunte no final. Mas o nome dele para ser lembrado é esse, porque há algo poderoso na raiz desse nome. Ele traz algo poderoso para nossas vidas. Então, medo eu não tenho. É pecado? Não. A gente vai ver isso um pouco mais à frente, se der tempo. Eu vou correr para terminar em mais 5 minutos aqui, que já passou do horário. Eu quero ler um texto em Isaías 41, 4, que está escrito assim: quem operou e fez isto, chamando as gerações desde o princípio, eu, Yod-He-Vav-He, o primeiro e com os últimos, eu mesmo. Por que eu peguei esse versículo? Porque eu falo aqui o tempo todo de que Adonai, ele não está preso ao tempo como nós estamos. Eu sei que parece coisa de filme, mas o meu entendimento sobre a linha do tempo para o Criador é diferente da linha do tempo que a gente está vivendo hoje. A gente lembra do passado, mas a gente está vivendo o presente. A gente não tem como avançar para o futuro, mas a linha do tempo para Adonai, ele que é o primeiro e ele é com os últimos também, mesmo esses últimos sendo algo do futuro, ainda não aconteceu, ele é com esses que ainda não nasceram. Mostra que Adonai, ele não fica preso à linha do tempo. A linha do tempo para ele, presente, passado, futuro, é a mesma coisa. Por isso que eu digo a vocês, Adonai, quando fala de predestinação, quando fala de que Adonai sabe o que um homem vai fazer antes mesmo de fazer, é porque na linha do tempo, diante de qualquer decisão que você tomar, ele já viu o que acontece em cada uma delas. Ele sabe o que vai acontecer com cada decisão que você tomar. Ele já viu a frente, ele já viu o futuro. Para cada atitude, parece coisa de filme. Eu tomo uma atitude e gera uma linha do tempo. Tomo outra atitude e gera outra. Mas ele sabe, para cada direção que ele olha, para qualquer atitude que você tomar, ele já sabe o que vai acontecer depois, porque ele já viu aquilo. A linha do tempo para ele, no meu conceito, da forma que eu entendo, é inexistente. Ele sabe o presente existe aqui agora, mas ele tem controle total, tanto do passado, presente e futuro. A linha do tempo para um ser aonde nós é que estamos contidos nele. Tudo que existe, existe em Adonai. Por isso que ele está em todos os locais. O universo, tudo que o homem conseguiu enxergar e ver, está contido em Adonai. E Adonai não tem um corpo físico. Ele é algo muito mais poderoso. Por isso que palavras não têm como determinar e descrever a grandeza que Adonai é. Cada momento que ele age na vida do homem, a gente determina com alguma coisa, mas não tem algo que consiga deixar certo, fixo, uma palavra para determinar quem é Adonai. Isso aqui a gente já deu uma lida. Eu vou pular para a gente poder ler, tentar chegar no... Pronto. Para finalizar, eu vou pular para essa parte aqui. Por que foi proibido pronunciar o nome de Adonai? Yud-He-Vav-He. Foi um cuidado, sim. Não estou dizendo que foi errado. Foi um zelo pelo nome que foi entregue a Moisés como sendo o nome pelo qual ele deveria ser lembrado. Um zelo saudável. Com o tempo, isso causou algo ruim, na minha opinião. Quando os judeus foram levados ao cativeiro babilônico, 586 antes da Era Comum, eram constantemente insultados pelos pagãos e estes blasfemavam o nome de Adonai. Para salvaguardar o nome do Eterno perante os gentios, os mestres começaram a ensinar que os judeus não poderiam pronunciá-lo, pois seria indizível e separado. Dessa forma, os pagãos não conheciam o nome do Eterno e, consequentemente, não iriam insultá-lo. Com o passar do tempo, já que o nome... O tetragrama não era transmitido de pai para filho, começou-se a se perder a sua pronúncia. E isso está nos escritos antigos, está no Midrash, no Talmud, eu não lembro no qual dos dois. Mas o Talmud tem essa passagemzinha aqui que mostra, de acordo com o Talmud, depois da morte do sumo sacerdote Shimeon Hatzadik, 310 a 291 antes da Era Comum, o sacerdote parou de usar o nome do Eterno, o Yud-He-Vav-He, ao pronunciar as brahot, as bênçãos. Assim, o nome separado somente poderia ser citado dentro do templo, conforme atesta o Mishnah.
Lá no Misná, aqui no Tratado de Sotá 7,6, diz que no Miscã é dito o nome tal como está escrito, porém nas províncias usa-se um eufemismo. Está registrado, fato histórico, o nome do Eterno nunca foi pecado ser pronunciado. Uma questão de zelo se deixou de falar para não ser blasfemado. Hoje nós entendemos o que é blasfêmia contra Adonai, contra o Ruach de Adonai. Não é apenas pegar o nome dele e lançar em vão e falar em qualquer momento. Eu respeito, eu falo só no meu relacionamento com Adonai, que eu posso chamá-lo dessa forma na rua, e aqui eu evito chamá-lo, porque realmente muitas pessoas não aceitam bem quando você tenta pronunciar o tetragrama. Não se tem, não se sabe direito. Eu tenho um desejo no coração, eu tenho uma certeza no meu coração. A verdade que é para mim pode não ser para você, mas me satisfaz. Eu me sinto próximo a Adonai, eu me sinto bem com Adonai, não sinto ele me repreendê-lo quando eu tento chamá-lo pelo nome que ele determinou que gostaria de ser lembrado. Então, eu estou bem com ele, chamando ele pelo que eu consigo pronunciar e o que eu acho que é mais próximo da realidade. Lucas tem um comentário, um momentinho. Isso mesmo, Lucas falou aqui que a blasfêmia não está ligado a falar, ou falar algo a respeito do nome, está muito mais com a intenção do coração, tanto que por isso que existe um pecado que não é perdoado, porque você tem uma intenção tão grande de maldizer, de fazer aquilo dali, que você não se arrepende daquilo para poder pedir perdão, você fez porque você quis mesmo fazer. É diferente, é complicado, a gente já tem estudos a respeito disso, sobre blasfêmia. Não vou me alongar, eu só queria que vocês tivessem entendimento. Não é pecado. E o nome que Adonai determina aqui, que gostaria de ser lembrado, não é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele diz, é o Yud, Re, Vav, Re. Esse aqui, a gente está soletrando, mas esse é o meu nome. É assim que eu gostaria de ser lembrado. Eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus de morto, não, porque a gente sabe que todos vão ressuscitar. Eu coloquei anteriormente, mas pulei por causa do horário. Yeshua chega a falar a respeito disso, todos vão ressuscitar. Por isso que Adonai, ele não é Deus de morto. E quando ele diz que ele é Deus de Abraão, Isaac e Jacó, é porque todos irão ressuscitar e todos vivem nele, vivem em Adonai, apesar de deixarem de existir no plano físico, vivem em Adonai e serão ressuscitados. E eu encerro por hoje. Meditem. Só mais um pontozinho que também está lá no Midrash, no Talmud. Dê uma olhadinha aí no último slide. Após a destruição do templo em 70 depois de Cristo, depois de Yeshua, o judaísmo farisaico baniu o nome de Adonai, como era, prescrevendo uma halahá, uma conduta, no sentido de que o nome separado deveria ser escondido. E isso a gente vê que até na hora que os pontos maçoréticos foram colocados no nome, quando você tenta ler o tetragrama com os pontos maçoréticos, você vai por um caminho totalmente diferente para não pronunciar o nome da forma que era. Tá se guardando, preservando assim. No meu conhecimento, no meu entendimento, eu acho que o zelo extrapolou um pouco e se tornou algo ruim. O nome que deveria ser lembrado, Adonai deveria, e disse que deveria ser lembrado, gostaria de ser lembrado por aquele nome, a gente esqueceu e abandonou. Esse é um ponto negativo. E eu chamo o nosso Roche agora, Edivaldo, passa a palavra. Meditem, não critiquem muito. É normal criticar, não gostou, mas meditem, abra o coração e veja se realmente tenho razão, se o texto realmente diz isso. Não que você venha pronunciar, ou se você vê alguém tentando pronunciar, não fique escandalizado e não ache como algo ruim. Amém. Loures, eu acho que acontece aí mais ou menos algo como aquela história que eu já contei aqui para vocês, que não vou contar agora, do banco no quartel, lembra? Do banco que havia no quartel que ninguém podia sentar. Quem estava aqui deve lembrar disso. Acontece a mesma coisa. Vai passando de geração a geração e assim fica, né? Lembrando aos irmãos, se o Eterno permitir, logo mais às 17 horas, nesse mesmo canal, nós estaremos transmitindo a continuação do estudo do Apocalipse.
Estamos já no capítulo 16 e eu convido a todos para estarmos juntos às 17 horas de hoje. Na próxima quarta-feira, às 20h30, eu não sei se nós ainda não temos certeza se teremos ou não o estudo. Durante a semana nós vamos estar informando a vocês se teremos ou não o nosso encontro online de quarta-feira às 20h30. Nessa última quarta a gente fez um pouquinho mais cedo, começamos às 20 horas, mas na medida do possível a gente vai manter aquele horário de 20h30. E no próximo Shabat, também, se Adonai permitir, estaremos aqui às 10 horas da manhã. Tem mais algum recado? Chico, Loures, Lucas? Então fiquem de pé, receba a bênção do Eterno. Yevarechecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panav lecha vihuneka, Yisa Adonai panav lecha veyasem lecha shalom. Amém. Que Adonai te abençoe e te guarde. Que Adonai faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Adonai sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Shabbat Shalom. Amém. לא שאותנו תהיו מפשענו, שרים אנו שיר אהבה. תיקן את דרכינו, ריפא את נפשנו, גילה לנו את פני האב, ואתה